Yuri Vaz, homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele está com uma camisa de estampa de onça sobre camiseta marrom e calça preta. Imagine a Atrás dele cena. é uma parede verde. Um colega põe o pé na frente do colega que está passando. Este cai. O primeiro menino leva uma advertência ou até mesmo uma suspensão. Agora outra história. Um grupo de alunos picha a escola. Aí já seria o quê? Suspensão direto? São punições que já vêm à mente de forma meio automática, não é? Mas tem escolas fazendo bem diferente e com resultados surpreendentes e emocionantes também. Eu sou Yuri Vaz e este é o Escola na Real. Nesse episódio, Lucimar Menezes conversa com Wanda Alves, coordenadora do Centro Municipal de Assistência Pedagógica e Aperfeiçoamento Permanente de Professores, o CEMAP, da Secretaria Municipal de Educação de Ituiutaba, Minas Gerais. O bate-papo é sobre justiça restaurativa escolar, uma metodologia de solução de conflitos que você precisa conhecer. Vamos lá? Já já começamos! Imagens de 3 crianças, uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham o celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Mesa redonda com 2 cadeiras. Sentado à esquerda está Lucimar Menezes, à direita Wanda Alves. À frente de cada um deles há uma caneca. Ao fundo, no centro, uma TV exibe a logo do programa Escola na Real. Olá, sejam Lucimar, bem-vindas, homem sejam negro de bem-vindos cabelos ao curtos. podcast Escola na Real. Eu sou Lucimar Menezes e hoje nós vamos conversar com a professora Wanda Alves. A professora Wanda desenvolveu um projeto chamado Paz nas Escolas, Justiça Restaurativa Escolar. Você conhece? Não conhece? Se conhece, vamos conhecer um pouco mais. Então, vem comigo! Seja bem-vinda ao podcast Escola na Real, professora Wanda. Muito obrigada, é um prazer estar com você. Professora, antes de começarmos a falar do projeto, esse programa desenvolvido pela senhora, eu gostaria de entender, e também o público que está nos assistindo, nos ouvindo, sobre o conceito de justiça restaurativa. Wanda, mulher de cabelos escovados O que é a na altura dos justiça ombros. restaurativa? Esse é um assunto que ele já vem sendo tratado no Brasil desde 2005. Wanda está com um blazer certo? preto E sobre ele, macacão dentro do marrom. conceito dele, ele traz uma diferenciação da justiça comum, que é a justiça punitiva, para a justiça restaurativa, que é uma justiça que traz o diálogo, que traz como foco principal o diálogo, que traz, para dentro da resolução de conflitos 3 pontos importantes. Primeiro é identificar-se o dano. Esse dano ele pode ser tanto material, como físico, como psicológico, e traz, a partir desse dano, dessa identificação do dano cometido, desse conflito, traz a questão da obrigação, ou seja, da responsabilização. Identificou-se a responsabilização, a gente passa para a terceira etapa, que é a reparação. Isso tudo é feito, depois a gente vai dialogando, é feito com alguns instrumentos. Então, o que é a justiça restaurativa? É trabalhar-se as questões conflituosas, não utilizando a punição, mas sim o diálogo e a humanização. Muito interessante, muito interessante. Vamos falar um pouco mais e as etapas desse projeto, mas antes eu quero saber quem é Wanda Alves, a sua trajetória de vida, a sua trajetória escolar e a sua trajetória acadêmica. Bom, quem é Wanda Alves, Wanda Alves é uma pessoa apaixonada pela educação. Eu acredito numa educação que transforma, na educação transformadora. Eu fui aluna sempre de escola pública, certo? Finalizei meu ensino médio, já na época a gente tinha aquele antigo ginásio, na minha época, e tinha o magistério. Lá eu comecei com o magistério. Então, eu fiz o magistério, ingressei na minha vida profissional com o magistério, certo? E à medida que a gente vai gostando, vai fazendo e vai se apaixonando cada vez mais, que eu falo que educador, ele não tem outra forma de estar na educação. Ele tem que acreditar na educação e ele tem de fazer porque realmente ele gosta. Ele tem que ser apaixonado pela educação, porque não tem como ser diferente.
Então, a partir daí, eu voltei, né, fui para a universidade, sou graduada em Geografia, no bacharel e também na licenciatura. Tentei fazer um mestrado pelo bacharel, desisti porque o meu foco, a minha paixão realmente é a educação. Tenho diversas pós-graduação, e com metodologias ativas, gestão, né? Da justiça restaurativa, eu fiz pós em práticas restaurativas e eu tenho estudado muito nessa área. Então, eu diria que hoje, quem é Wanda Alves é uma pessoa apaixonada pela educação e que acredita que a educação transforma as pessoas e que as pessoas transformadas transformam o mundo. Então, essa sou eu. Professora, eu sempre digo que nós vivemos os melhores ou também podem ser os piores momentos durante a vida escolar. Como foi para a senhora? Olha, a minha trajetória escolar, no banco da escola ali, eu sempre fui considerada CDF. Eu sofri bullying nesse sentido, porque eu era sempre a primeira da turma, a de melhores notas, a que estava junto com a professora, a que era considerada que estava ali, você puxa saco da professora, né? É isso, é aquilo, sentava na frente. Então, na minha trajetória escolar, eu não fui uma pessoa que tinha muito envolvimento com os outros colegas. Tinha meus colegas, meus amigos, mas eu não era popular. Porque como eu era muito envolvida na educação, em aprender, como eu era muito envolvida realmente com estar ali na escola com o propósito de estudar, isso acaba que afasta um pouco dos demais, daqueles que são considerados as pessoas, né, que são mais populares ali dentro da sala de aula. Então, por isso, eu não fui muito popular na escola. Tinha, sim, meu grupo de amigas, de amigos, porém, eu não era muito popular. Então, acho que começou um pouco aí, né, que você acaba que vai trazendo isso para a sua vida adulta, que você acaba deixando isso um pouquinho, né, lá dentro de você guardado. Fala, poxa, né, assim, a gente vê todo mundo, tem aquele tanto de amigo e tal, muito Paz popular. nas escolas. E eu não, Justiça por quê? restaurativa escolar. Isso é muito ruim, né, se a gente for pensar. Porque o objetivo de estar na escola não é estudar. Então, eu trago de lembrança, assim, essa questão. Essa questão que é um bullying, né? Hoje já se dá esse nome, antigamente não. Falava, isso é frescura. Isso é normal, né? Não tem nada. Mas eu trago isso na minha lembrança. Porém, eu trago também que tudo que eu sempre fiz com muito afinco, com muita determinação. E eu acho que os objetivos que a gente traça na nossa vida, a gente só consegue com determinação, com foco, né, com trabalho árduo. E eu sempre consegui tudo através do trabalho. Sabe? Então, assim, não me arrependo, voltaria, faria tudo de novo. E a minha trajetória escolar, eu acho que foi isso. Já na universidade, já era bem na fase adulta, porque eu fiquei um tempo, trabalhei, já era professora. Os meus colegas aí eram o contrário, eles eram mais novos, né? Eu já estava mais velha dentro da universidade e a minha maturidade já era diferente, mas também na universidade eu fui da mesma forma, no sentido de trabalhar sério. Tem trabalho para entregar, era a primeira a entregar. Os professores, né, assim, tinha nota extra, eu ficava com 100, não, eu ficava com 105, não tinha um 5, mas tinha aquelas notas extras. Então, eu trouxe isso. Isso é engraçado, porque o meu filho mais novo, ele, quando entrou na universidade, ele é matemático hoje, quando ele entrou na universidade, ele brincava, eu vou ser melhor que você. Eu falei, não tem jeito, você não vai ser 110. Brincava. E ele competia comigo nas notas, né? Eu ficava assim, pegava meu currículo, né, da faculdade, da universidade, e olha, para poder acompanhar. Não, tem que ser igual a você. Você não era uma das melhores da turma. Eu falei, não era uma das melhores. Me esforçava talvez um pouco mais, porque todo mundo tem potencial e tem capacidade de ter uma boa nota, né? Mas eu acho que justamente por já ser adulta também, trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite. Ainda tem família, tem casa, tem tudo. Então, assim, não é fácil. Então, a trajetória
escolar da minha adolescência, da minha infância e adolescência, ela foi mais nesse sentido de um pouquinho assim, de ficar um pouquinho dessa angústia, né, de ter sido, às vezes, muitas vezes, algumas pessoas cometido bullying comigo pela minha dedicação à escola em si, mas já na universidade não, já foi muito tranquilo, né, assim, foi muito trabalhoso, mas valeu muito a pena, porque se eu acredito na transformação, eu tenho de me transformar também. Porque até a justiça restaurativa, ela acredita no potencial do outro, ela acredita na verdade do outro, ela não busca nas pessoas a culpa, ela não busca o erro, ela busca ao entendimento de que houve de dano, o entendimento de que eu posso fazer a minha responsabilidade em relação a esse dano e o que eu devo fazer para reparar esse dano. E por falar nisso, como a senhora vê, na época da sua vida escolar, a escola era mais punitiva ou mais restaurativa? Wanda bebe um pouco de água. Totalmente punitiva. Totalmente punitiva? E não só na minha época da escola, até recentemente, eu falo assim, pelos 20 anos que eu já estou na educação, até bem pouco tempo, a escola é bastante punitiva. Ela ainda tem esse modelo, né? Esse modelo muito que tudo se resolve com a punição. Criança cometeu alguma violência, seja pequena ou maior, o que for, suspensão, chamar a família, relatório, né? Alguma coisa nesse sentido. A escola ainda é muito assim. Ainda é muito assim? Ainda é. Não era só, Não né? era só, ainda é. E essa é a brecha que veio para a justiça restaurativa. Como o Howard Zehr fala, né, ele é o precursor mesmo da justiça restaurativa. Ele hoje ainda é vivo, tem 81 anos, está na Virgínia, nos Estados Unidos, é professor, é pesquisador. E como ele fala, a gente tem que acreditar nas pessoas. E acreditar e ouvir, que a escuta ativa, a escuta verdadeira, ela é muito importante. Porque nem sempre o que eu penso que é verdade. Então, eu tenho que ouvir para saber o que está acontecendo. E vou te dar um exemplo bem simples. A criança passa na porta da sala lá da professora, ou lá na sala dos professores, na porta, na hora do recreio. O menininho vai, põe o pé, o outro cai. Ele vai chamar quem? Na escola considerada normal. Chamar o que pôs o pé, certo? Só ele. Chama ele, já dá ali uma advertência, o outro pergunta se está tudo bem, se não machucou, volta para a sua sala e pune aquele que pôs o pé. Mas ele não para perguntar, por que você colocou o pé? Você quer me contar alguma coisa? De repente, aquela criança que pôs o pé naquele momento ali, ele está sofrendo bullying há muito tempo do outro. De repente, essa criança que no momento ele é a violência em pessoa, ele que cometeu um ato de violência, ele está sofrendo violência há muito mais tempo. Então, a justiça restaurativa traz essa proposta de ouvir. Eu vou ouvir você, vou ouvir o outro, e a gente vai fazer de acordo, né, com os acordos feitos, porque a gente não faz nada sem acordo dos participantes, a gente vai resolver. Então, é isso. Eu acho que a escola ainda é punitiva. É isso que eu estou tentando fazer, estou conseguindo fazer em Tuiutaba, graças a Deus, com o apoio, né, de muita gente, com o apoio do Ministério Público, com o apoio da Secretaria de Educação, da Prefeitura, a gente está conseguindo fazer essa transformação. Porque a gente precisa de humanizar as pessoas não estão mais humanizadas, estão automatizadas. Tudo é no automático. Então tá, pôs o pé, então eu já sei o que tem que fazer. Chama aqui, dá uma advertência por escrito e pronto, fechei meu assunto. Não. Meu aluno vai estar ali todos os dias, o ano inteiro. Eu preciso de parar para dar atenção para ele. Né? Parar para entender o que está acontecendo para resolver de fato o conflito, que é o objetivo da justiça restaurativa. Existe, então, uma padronização de um comportamento escolar no sentido de punição que perpetua até hoje.
Eu digo porque eu compartilho do que a senhora está dizendo. Eu me lembro que quando eu estudei no ensino primário, eu cometi um ato semelhante, empurrar um colega, mas eu sofria isso também dos colegas. E a professora, até então, era uma prática, ela puxou a minha orelha, como punição também. Eu não esqueço. Só que isso era uma escola religiosa e depois, no ensino fundamental 2, que eu comecei a ter mais afinidade com os professores e também inspiração, que me levou a ser professor. A senhora me disse que fez o magistério e parece que já tinha a intenção de ser professora bem nova. Me conta como foi, que houve uma inspiração, um professor, uma professora, essa decisão veio quando? Olha, eu acho que todos nós temos um professor que nos inspira, seja para o positivo ou seja para o negativo, que eu não vou falar que é tudo positivo. Eu tive uma professora, hoje eu não sei nem como que ela está, se ela ainda está viva, infelizmente eu não acompanhei, não tenho mais notícia dela, mas que ela sempre foi uma inspiração para mim. Ela era uma professora de língua portuguesa, ela esteve comigo do 7º até o ensino médio. Então, ela foi muitos anos minha professora, chama Maria do Carmo. E ela me inspirava muito, porque ela gostava muito da questão da leitura. E eu sempre fui uma leitora, eu sempre gostei muito de ler. E as aulas dela eram muito puxadas, ela era de língua portuguesa, então ela tinha todo essa questão de ler. Tem que ler, tem que ler. Gente, eu li tanto livro na minha vida, sabe? Livros literários da época, né, que a gente tinha que ler. Nem entendia muito aquilo às vezes, mas a gente lia, porque tinha que ler. E ela me trouxe muita inspiração, porque eu aprendi muito, eu gosto muito de escrever, de ler e escrever. E com isso, acho que tem tudo a ver. Quando eu fui chegando a uma certa idade, tudo para mim era escola, né? Então, você já se imagina uma professora, você já brinca, né, de escolinha, quando você é criança. Então, eu falo que hoje, quem me inspirou foi a Maria do Carmo, uma professora de língua portuguesa, por conta das leituras. Ela me trouxe muita inspiração pela leitura, porque a leitura acho que leva a gente para além da imaginação, nos leva realmente ao nosso conhecimento. E conhecimento é uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos. O ladrão pode chegar e levar tudo de você, mas o seu conhecimento ninguém te leva. É a única coisa que é só sua. Porque mesmo eu sendo professora, quando eu dou minha aula, a forma de aprender é diferente individualmente. O que é verdade para mim, o que é a forma de eu enxergar as coisas é para mim, mas não é para você, não é para o outro. Então, educação para mim é isso. É eu entender que o que eu tenho de verdadeiro, que é único, é o meu conhecimento. Então, eu acho que é por aí. Então, para mim, ela foi a minha inspiração, pela leitura. E falando ainda de modelos escolares, dentro da parte pedagógica de punição, digamos que a punição tradicional, a suspensão, a advertência, porque essas situações, como eu citei, do meu puxar de orelha, não existe mais, existe? Do professor? Não é de praxe, não. Pode até ocorrer, né? Mas a gente prefere que não, né? Isso é uma realidade. Acredito que não. Que eu estou dizendo lá dos anos 80, né? Nos anos 80, então, ainda existia a régua, falamos juntos. O giz. Não é? Ficar de castigo lá no quadro. Isso. Então, era também algumas ações que eram comuns, que eu não percebo mais na escola. Mas, enquanto estruturação, enquanto regimento escolar, quais são essas punições ainda que são comuns, que ainda, digamos, tradicionais dentro da escola? Hoje não se pode, bom, pelo menos assim, eu falo pela escola que eu estou, as escolas que eu estou, né, que eu atuo, que é da rede municipal, são 19 escolas. A gente não pode mais a questão eu vou dar uma suspensão, a gente não suspende aluno mais, isso a gente não faz. Mas a advertência o tempo inteiro. Acha que resolve o problema, às vezes, só chamando família. Então, se torna uma ameaça, em forma de ameaça, a punição ameaçada. Por exemplo, você fez isso, eu vou chamar seu pai, eu vou chamar sua mãe, eu vou chamar a família, sabe? Então, isso é uma forma de punição. Então, por que não chama para um diálogo? Não chama para entender o que está acontecendo? Porque ninguém é mal por ser mal, ou faz uma coisa errada só por querer, não é? Então, assim, ainda existe muito isso, a questão principalmente da advertência, no sentido de chamar a família,
O caderninho, ainda existe muito aqui caderninho de anotação, com os relatos do que a criança fez, que ele tem que assinar. Então, ainda existe muito isso, que é a maneira punitiva mesmo e sem nenhuma resolução de conflito, nenhuma resolução do problema em si. Essas práticas, professora Wanda, então, segundo a senhora, elas são insuficientes para resolver os problemas e os conflitos dentro da unidade escolar? Totalmente, totalmente. Porque se isso resolvesse, hoje a gente não teria conflito nas escolas, não era um modelo antigo, não era, como você falou, não tinha régua, não tinha de ficar em pé atrás da porta, né? E isso fora mais antigamente, que ainda tinha aquelas outras questões de palmatória, que a gente sabe que existiam em outras épocas, né? Se fosse assim, não existiria problema. Eu acho que hoje é justamente o contrário. A gente vem de algumas situações, o mundo vai crescendo, vai desenvolvendo, o tempo vai passando, a modernização chegou, a tecnologia chegou. Isso trouxe um modelo diferente de pessoas. Então, não adianta você ir a ferro e fogo para resolver problema e conflito, não adianta. Hoje em dia, as pessoas, elas não... Principalmente, eu falo que tem o antes e o pós-pandemia. Com o isolamento social, com a pandemia, com a perda de pessoas, com a perda de pessoas queridas, com aquela questão de você não ir para a escola, né? Você não ter aquele convívio escolar. Com tudo isso, acentuou e muito nos adolescentes, nas crianças, a questão da irritabilidade, do desconforto, às vezes, de estar em grupo, da questão da violência em si. A gente não tem paciência mais para o outro. Você está conversando com a pessoa está no celular, ela está navegando ali em alguma coisa, ela não te olha no olho mais, ela não para te ouvir, ela não para você. E quando eu falo ela, eu falo todo mundo. É professor, é aluno, é pais, é família, é sociedade. Tecnologia é maravilhosa, perfeito, mas ela tem que ser monitorada o tempo inteiro para criança e adolescente. Porque se eu permito, né, que o meu aluno ele chega e faz qualquer tipo de ação ali, e está tudo bem, está tudo resolvido, sem eu procurar entender o que só com a punição, com uma cartinha de advertência. Gente, que mundo é esse? Se nós estamos gritando para o outro que eu preciso ser ouvida, que eu preciso ser entendida, que eu tenho problema, a criança tem problema. Criança vive, às vezes, no convívio familiar, violências que a pessoa nem imagina. E isso é um exemplo assim. Nos finais de semana, quando chega segunda-feira, você pode observar que as salas de aula elas estão mais conflituosas, tem mais problemas na segunda nas escolas. Normalmente, é criança empurrando, é criança batendo, é bullying, né? Xingando, é isso, é aquilo, aquele monte de situação. E será porque alguém já parou para pensar por que numa segunda-feira, principalmente pós um feriado prolongado, alguma coisa assim? Gente, que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão numa sociedade, muitas vezes, não é generalizando, lógico, que está adoecido demais. Pais ausentes porque tem que trabalhar o dia inteiro, porque não tem como ser diferente, porque ele precisa de botar a comida na mesa. Mas que às vezes tem envolvido nisso outros aspectos, situações, infelizmente, de vulnerabilidade, questão econômica, questão de entorpecentes, bebida alcoólica, de assédios. Quando chega na segunda, a criança às vezes vivenciou a mãe apanhando do namorado, ou ele mesmo sendo espancado, ou vindo de uma situação às vezes até pior. E ninguém parou para ele e falou assim, meu filho, você quer me contar alguma coisa? Como está a sua vida? Como está na escola? É um dado muito interessante que a senhora está colocando aqui, porque eu, enquanto gestor escolar, eu sempre comparei a segunda-feira como um final de semana prolongado dentro de um pronto-socorro. É o dia que acontece todas as coisas na escola.
Muito interessante o que a senhora está dizendo. Então, esses problemas, eles podem estar acontecendo no final de semana e desembocam, né? São exteriorizados na segunda, quando retornam para a escola, as crianças e adolescentes. Porque o que acontece? Tem aquela pessoa, o indivíduo, que ele chega, ele fica quietinho no canto dele porque ele sofreu um abuso, alguma coisa lá, ou alguma situação, né? Não normal dentro da família, familiar, no âmbito da casa dele. Mas já tem aquele que quer externar. Aí ele já bate, ele empurra, ele briga. E sempre, você é gestor escolar, você entende bem. Então, o que acontece? A segunda-feira, eu falo que é o estupim da semana. E para os nossos professores em Itiutaba, o que eu sempre, quando eu tenho as oportunidades que a gente tem, além da formação, a gente faz módulo 2 nas escolas, né? A gente tem bate-papos com os professores, em escolas individualmente. Então, sempre eu falo, gente, não é perder tempo. Se você fica 15, 20 minutos conversando com a sua turma, faz um círculo, que é o círculo restaurativo, ele não funciona só como um restaurativo. Você tem que ter o hábito do círculo, do diálogo e da conversa por meio do círculo, que é um dos, né, do formato da justiça restaurativa. Para quê? Para que isso seja uma coisa normal. Se você fica 15 minutos num bate-papo, ouvindo, dando, né, voz para essa pessoa, escutando realmente esses alunos, você vai ganhar o resto da semana, porque ele vai mudar de comportamento. Professora, está muito interessante ouvi-la. Eu quero perguntá-la as etapas do projeto, para quem foi feito, por que foi feito, mas isso vai ficar para o próximo bloco, porque agora nós vamos dar um recreio, dar uma respirada e voltamos já já. Até! Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre fundo verde. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre fundo creme. Yuri. A escuta verdadeira é muito importante. Nem sempre o que eu penso que é verdade é de fato verdade. Eu tenho que ouvir para saber o que está acontecendo. Essa fala de Wanda Alves parece óbvia, mas não é. Muitas vezes a punição vem sem nenhuma escuta e o conflito não é resolvido. A escuta ativa é uma das características da educação em direitos humanos, que é a base de todos os temas discutidos no podcast Escola na Real. Fica com a gente, pois ainda tem muita história interessante para conhecer. Escola na Real. Lucimar. Estamos de volta com o podcast Escola na Real. Hoje conversando com a professora Wanda Alves e o projeto que ela desenvolveu na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. Professora Wanda, falando sobre o projeto Paz na Escola. O projeto Paz nas Escolas, ele tem um conceito que é bastante novo para todos nós. A senhora falou no bloco anterior que foi pós o período de pandemia em que os problemas começaram a se intensificar e foi daí que surgiu o projeto, ou não? Sim. Wanda. No pós-pandemia, no retorno já, a gente começou a observar, principalmente em abril. Quando a gente começou no pós-pandemia, retornou gradualmente, você lembra do processo, e quando a gente retornou 100% para as escolas. No mês de abril, a gente percebeu um up nas questões de violência dentro dos espaços escolares em Itiutaba. Não só da rede municipal, mas da rede estadual também. Questões assim, na época que tinha aqueles... Surgiu várias situações no país todo, eu diria até no mundo, de ataques às escolas, né? Surgiu muito aqui. Em Itiutaba também não foi diferente. Não houve os ataques, mas houve aquelas ameaças de ataque. E até na época a gente começou a analisar, falou, meu Deus, será que é o mês do aniversário do Hitler, né? Porque às vezes tem muita vez também, a gente começa a analisar as coisas que é todo ano na mesma época. E a gente percebeu que os nossos adolescentes, as nossas crianças estavam com muitos problemas emocionais, precisando de muita escuta. E que isso estava ocasionando, intensificando os problemas de conflitos escolares. Nesse mesmo período, eu, na Secretaria de Educação, fui chamada, né, na Promotoria Pública, e a nossa promotora de Justiça, a doutora Ana Paula,
virou para mim e falou: o que que vocês estão fazendo para diminuir essa situação de conflito dentro das escolas, de violência? Eu falei: olha, doutora, a gente trabalha com N projetos, a gente está sempre trabalhando na questão, né, do valor humano, né, dessas coisas. Professora Wanda, só para a gente entender, nesse período pós-pandemia, a senhora trabalhava onde? No pós-pandemia eu já estava na secretaria. Secretaria de Educação? De Educação de Ituiutaba. Porque eu já não estava na sala de aula, mas a gente lida diretamente com a escola, porque o nosso trabalho lá, ele também é em loco nas escolas. A gente lida diretamente nas escolas. A gente, além da questão da formação continuada, a gente faz as visitas e o acompanhamento pedagógico dentro das escolas. Então, a gente acompanha todos esses conflitos. Mesmo porque, quando chega numa promotoria, por exemplo, primeiro a ser chamado é alguém da secretaria, para ir lá prestar depoimento juntamente com a escola. Então, diante dos problemas que aconteceram... Então, como estava sendo muito recorrente, diversos problemas, a promotora chegou para a gente e falou: o que vocês estão fazendo? Então, a gente falou: a gente faz diversos projetos, e que é o que acontece mesmo. Ela: por que não colocar justiça restaurativa nas escolas? Eu falei: ai, meu Deus, o que é isso, né? Daí surgiu. Daí surgiu. Isso aconteceu em 2022. Aí falei: olha, eu não sei nem exatamente o que é justiça restaurativa. Até ela falou: não, mas a gente pode buscar e tal. E eu procurei dentro de Ituiutaba, ver nas universidades, alguém que tivesse conhecimento do que era justiça restaurativa e tudo. Ela até me mandou alguns materiais que eu comecei a estudar. Ali começou o meu estudo. Aí eu fui fazer pós-graduação, cursos, né? E eu fui fazer... entender o que era isso, que para mim também era novo. Só que eu sabia que alguma coisa tinha de ser feita, porque o que a gente estava fazendo não estava sendo suficiente. O que a gente fazia era no viés punitivo. Ainda naquele modelo padrão. Ainda naquele modelo padrão. Então, eu falei: gente, isso não está funcionando. Se eu estou identificando que eles estão diferentes, que as pessoas vieram nesse pós-pandemia diferente, emocionalmente... Então, eu preciso fazer alguma coisa para tratar essas emoções, ouvir essas pessoas e ver o que realmente está acontecendo. Foi ali que surgiu a Justiça Restaurativa em Ituiutaba. Porque, a partir dessa conversa, eu fui buscar pessoas que tivessem conhecimento. E conheci uma pessoa, que era um professor universitário da UENG, da Universidade Estadual de Minas Gerais, o Leonardo Agapito, que hoje ele está no estado de São Paulo, concursado em São Paulo, então ele foi embora. E ele tinha feito pós-doutorado, e no pós-doutorado dele tinha um viés relacionado à justiça restaurativa. E eu falei que, além dele estar comigo em parceria na formação, eu aprendi muito com ele. Ele foi um professor para mim também. Então, ele foi uma parceria externa? Foi uma parceria externa, no início, lá no início. Então, em 2023, nós iniciamos a primeira formação. Em 2022, eu fui estudar, correr atrás, buscar parceria, me entender o que era isso, acreditei na proposta, vi que era uma coisa que tinha fundamento, que poderia ser uma forma de mudança estratégica dentro daquela situação de conflito. Só que eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, que eu estava na Secretaria de Educação já, né? Falei: vamos fazer o seguinte, a gente não vai lidar só com a escola municipal. Vamos fazer uma formação que seja estratégica. Vamos pegar pessoas de diversos segmentos da sociedade para que todos possam conhecer o que é, porque eu sozinha não vou conseguir. Isso tem a ver com um órgão chamado CEMAP, é isso? Sim, o CEMAP. O CEMAP é o Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação. Então, é onde acontecem as formações continuadas. Então o projeto foi se desdobrando em um programa de formação. De formação. Para quem? Para os professores da rede. Só que aí, nesse primeiro momento, a gente não pegou só professores da rede. O que nós fizemos? A gente pegou Secretaria Regional do Estado, universidades, IFTM, Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social, como CREAS, pegamos Conselho Tutelar, conselhos que é relacionado à violência contra criança e adolescente. Então, a gente buscou diversas pessoas de diversos setores para criar-se uma rede. Porque concorda comigo que o meu aluno, ele não é só meu aluno, ele é integral, ele é pessoa, ele sai além dos muros da escola.
Ele é filho, ele é aquele que vai lá no mercadinho comprar, ele está lá né, no cinema, então ele convive com as pessoas. Falei, então nós temos que espalhar isso para muita gente, para que dê certo, que dê resultado, esse programa. Ali iniciou, 2023, nós fizemos essa formação ampla com diversos setores, nós finalizamos com 78 cursistas, de diversos setores de Ituiutaba, certo? E os nossos também, lógico, né? Diretores das nossas escolas, pessoas que lidavam diretamente com o conflito. E ali já começou a gente perceber uma mudança. Teve resistência? Teve resistência de diretor, não vou falar que não teve, porque teve. Teve resistência de coordenadores, falaram assim, tá passando a mão na cabeça. Isso, que negócio de ficar conversando, não é assim que resolve o problema. Então, nós tivemos também essas resistências. Isso é normal, é uma mudança de paradigma. Sair da punição para conversação, como assim? Professora Wanda, e por falar em resistência por parte da gestão, tem uma frase de impacto da senhora que diz o seguinte: se a gestão não der abertura, a gente impõe, porque todos têm o direito de buscar outra forma de fazer. Foi nesse momento que surgiu esse pensamento? Sim. Devido aos barramentos impostos na escola? Exatamente, porque nem todo mundo concorda com o que a gente propõe. Porém, se existe uma proposta, se existe uma intenção, uma intencionalidade, todo mundo tem que fazer, e fazer bem. Concorda que a gente, assim, não faz só aquilo que a gente quer? Dentro do nosso trabalho, a gente faz aquilo, muitas vezes, que a gente nem não quer fazer, não é aquilo que a gente está pensando. Mas quando a proposta vem, e ela veio moldada, veio organizada, para que todos falassem a mesma linguagem, não tinha como. Por exemplo, a gente tentou explicar, no primeiro ano a gente fez essa formação, para entender o que é justiça restaurativa, o que é justiça comum, o que é punição, o que é dano, o que é obrigação, o que é... Você entendeu? Então, assim, tudo isso foi feito no primeiro ano. Mas para que desse certo, a partir do segundo ano, o que é que nós fizemos? Afunilamos só para nossas escolas municipais, que é o pontapé inicial a gente já tinha dado. Porque, além de tudo, a criança que está lá na escola particular, uma hora ela pode pular para a municipal. Sim, certo? Sim. A migração. Isso, a migração. A que está na estadual pode ir para a municipal e vice-versa. Então, o meu aluno, ele transita entre as redes. Então, o primeiro passo foi, vamos pegar e trazer, né, o conhecimento de todos, para que cada um faça a sua parte. E além da resistência de alguns gestores, como a senhora colocou, houve outras dificuldades durante esse processo de implantação? Eu acho que a dificuldade maior foi em fazer as pessoas acreditarem que o diálogo ele constrói e que não é pensar que a punição ela não resolve nada. Só isso. Acho que o maior entrave nosso foi isso. Foi eu fazer os outros entenderem e não acreditar por acreditar, mas ver que aquilo tinha resultado, que funcionava. Quando eu mudei, essa mudança de paradigma foi muito difícil. No início. Ainda é. Não estou falando que não é, não. Ainda é. Mas hoje eu já vejo nas minhas formações, eu tenho hoje 50 e poucos cursistas na minha formação. Eu vejo hoje na formação... a pessoa chega para mim, né, num relato e fala, olha, eu não acreditava que o simples parar para o outro, ouvir o outro, ia mudar tanto. E até elas usam muito, as pessoas do meu grupo usam muito uma frase que eu acho engraçado, assim. Elas falam, isso aqui é uma terapia em grupo, a nossa aula. Porque eu tenho comigo assim, ó, eu só dou aquilo que eu tenho. E eu só consigo fazer as coisas acontecerem, a transformarem de verdade, se eu me transformar primeiro. Então, dentro do grupo de formação, a primeira coisa que a gente faz é a transformação do grupo. O autoconhecimento, o entendimento do que é isso, que existe realmente, ele entender, ele ver por si só, que já é um círculo restaurativo. Nossas aulas são todas em formato de círculo. Que dentro dos princípios da justiça restaurativa, com bastão da fala, tudo certinho. Por quê? Porque para ele entender, fazer de verdade lá na frente. Porque lembra que eu falei lá no início que eu só transformo aquilo que eu acredito?
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer com os meus cursistas é fazer eles acreditarem realmente que aquilo transforma pessoas. Então esse foi um primeiro desafio, um Foi grande o primeiro desafio. e o maior até hoje. Porque nós, professores, nós acabamos nos condicionando a ser metódicos. Por exemplo, eu ouço colegas que falam, eu estou aqui para dar o meu conteúdo. Eu não vou ficar ouvindo, não vou fazer rodinha de conversa, eu não vou me dispor a isso, porque eu estou aqui para dar meu conteúdo e meu conteúdo tem um programa, eu preciso, né, o conteúdo está atrasado, então tem toda essa sistemática da dinâmica escolar. Então é um desafio propor algo novo, e você propôs algo novo para esses professores, para esses gestores. E como foi isso? É o que a senhora está dizendo. É difícil, né? Foi difícil e está sendo difícil, porque a primeira coisa é eu fazer isso com os próprios professores, com os gestores, com os vice-diretores, que são os que lidam diretamente com o conflito. Então, a partir do momento que a gente está aqui num círculo, que a gente está colocando nas nossas situações, os nossos sentimentos, a nossa preocupação, você começa a entender que isso não é perda de tempo, que com o meu aluno também vai funcionar. Se funcionou comigo, vai funcionar com o meu aluno. Entendeu? Então, quando eu chego lá para o meu aluno, aí tem isso, que o currículo, eu tenho que cumprir o currículo, né? Existe uma programação e que não dá tempo, eu escuto isso demais. Ainda escuto. Sim, o colega que diz, olha, eu não sou psicólogo, eu sou professor de matemática, eu estou aqui para dar matemática. Vocês trazem esses projetos da secretaria, eu não sei fazer isso não. Isso, tem muito disso, tem muito, ainda tem muito. Mas eu acho que, assim, eu já quebrei muitas pessoas que pensavam assim. E agora já começou a multiplicar. Então, hoje a gente já visualiza os resultados. Sim, entendeu? A gente já visualiza situações de conflito dentro da escola que foram resolvidos, de fato resolvidos, através do diálogo e da escutativa. Tem fatos, e eu não vou te falar, não é só dos adolescentes, não é do sexto ao nono, não. É lá desde a educação infantil. Até os pequenininhos. Até os pequenininhos, é todo mundo na mesma. Você entende assim, não tem como eu transformar pessoas, às vezes, com a cabeça já feita. Mas eu posso começar lá da base, porque a justiça restaurativa, ela não é para reparar só danos, ela não veio só para cobrir violência, situações de violência. Ela veio para trazer uma cultura de paz, que é o que a gente está fazendo na escola. A nossa intencionalidade é que daqui a uns anos não tenha mais que ficar apagando fogo todo dia, incêndio. Ficar resolvendo bullying. A intencionalidade da justiça restaurativa é incutir nos nossos alunos que a gente tem que respeitar o próximo. E que vai chegando um momento, se eu começo lá na educação infantil, lá nos pequenininhos, ele vai crescendo com essa base, ele vai crescendo com esses ensinamentos. Quando ele chegar lá no sexto, sétimo ano, ele já é uma pessoa resiliente, respeitosa, uma pessoa que tem valores embutidos e incutidos dentro dele. Aí eu não preciso mais de resolver conflito. Entendeu? Então, a justiça restaurativa não é só para resolver situações de conflito. Ela traz também um processo, além da resolução de conflitos, ela traz a questão da cultura de paz, a inserção da cultura de paz dentro dos espaços escolares. Então, acho que a gente tem que basear muito nisso. E ela quebra um ciclo que é comum na escola. Por exemplo, se o aluno foge de um comportamento padrão, que é regimental, vai para a coordenação, vai para a diretoria, leva advertência, suspensão, chama os pais. Só que isso acaba se tornando um ciclo mesmo, é cíclico, porque no outro dia, mas não resolve o problema do comportamento do aluno, o que está acontecendo. E como que a justiça restaurativa atua nesse sentido com esse estudante ali que, vamos dizer, o estudante recorrente, né? Aquele que vai... Porque tem situações e situações, né? Tem situações que talvez ali você tenha um diálogo ali, 2, 3 vezes que você dialogar, ele vai resolver o problema. Mas tem situações que são muito além, né, de uma coisa corriqueira, uma coisa simples. Então, ele traz realmente a necessidade de pessoas capacitadas e especializadas nessa intermediação, nessa escuta. Aí a gente já passa para uma pessoa que já está especializada. Nós temos os psicólogos e assistentes sociais na escola. Muitas vezes são casos de psicólogos, de fazer uma escuta mais direcionada,
Mas isso tudo dentro do círculo restaurativo ele é identificado. Porque se a gente está capacitando professores para fazer essa escuta, seja em dupla, seja em trio, seja no coletivo, seja individualmente, ele vai identificar e ele vai encaminhar para o que é correto, para aquela necessidade daquela criança ou daquele adolescente. Eu sempre digo, como o professor fala, mas eu não sou formado em psicologia para escutar o aluno e resolver o problema dele. Eu digo que nós fazemos um primeiro diagnóstico. Se nós não temos um psicólogo escolar, nós fazemos o encaminhamento desse aluno, não é isso? Outra questão, professora, eu acredito que eu estava trabalhando essa metodologia de justiça restaurativa e não sabia. Eu tive uma situação na escola com 3 adolescentes que quebraram um banheiro, danificaram o patrimônio escolar. E durante uma semana de diálogo, não foi só um dia, um momento, foram vários, com eles e os pais, chegou um momento de reflexão, que os próprios estudantes disseram, nós queremos consertar o banheiro. Porque um dos pais, que é construtor, ele falou, não, eu vou vir aqui no sábado, no final de semana, e vou fazer. Os estudantes, eles tomaram a consciência e disseram, não, vocês vão acompanhar, mas nós quem quebramos e nós vamos arrumar. E aquilo foi muito interessante, porque num sábado eles reformaram o azulejo, a porta que ficou danificada, pintaram tudo, sob a supervisão dos adultos, claro, né? Isso é os princípios da justiça restaurativa. Lembra que eu falei no início? O que era o dano? Banheiro quebrado. Obrigação. De quem era a obrigação? De entendimento dos alunos que quebraram. E a restauração, que nesse caso foi do patrimônio. E você falando nisso, eu tenho uma das nossas escolas teve um caso parecido. Não com quebrar o banheiro, de pichação. Como foi? A pichação foi assim, os meninos do 8º ano picharam os muros lá da quadra, da escola, do CAIC. E como eu tenho uma das pessoas, todas as nossas escolas têm pessoas da formação da justiça restaurativa, tem pessoas habilitadas. Então, a professora chamou, que na época ela nem era só professora, ela estava como vice-diretora, chamou os adolescentes, sentou no mesmo formato que a gente faz, conversou, deixou eles falarem, e ao falar eles foram percebendo que eles fizeram errado. Porque a justiça restaurativa a gente tem que ser imparcial. Quem está ali coordenando, que está ali liderando essa questão dessa conversa, ela tem que ser totalmente imparcial. E ela não vai colocar na sua boca o que você tem que falar, ela vai ouvir de você. Então, vai só instigando. E eles chegaram a um consenso, como você disse. Nós fizemos um ato contra o patrimônio da escola, então a gente tem que reparar. Mas a gente não tem dinheiro, como é que nós vamos fazer? Podemos chamar nossos pais? A coordenação, lógico, falou, pode, né? Já chamou a família, os pais, os 2 adolescentes. Os pais vieram, eles expuseram o que eles fizeram, não foi a escola, e a proposta deles, de que teria que pintar novamente o muro da escola. A família concordou, comprou o material, a tinta, eles pintaram juntamente com a família. Eu tenho o videozinho, eu tenho as fotos, pintou até um depoimento de uma mãe. Pintou o muro lá, né, onde que estava na quadra, e a partir disso, eles se tornaram colaboradores da escola, porque veio a responsabilização. Olha quanto isso é sério. Ao invés de pichar novamente, eles começaram a ajudar a olhar o que era. E hoje eles já saíram da escola. Eles fizeram o 9º ano, a escola tem só até o 9º ano, eles saíram. E nesse ano a gente teve uma conversa com a família para ver. E a mãe agradecida à escola, porque naquele momento chamou eles para a responsabilidade. Você pode até causar um dano, mas você tem que reparar. E tem que partir da gente. Quando você verbaliza um problema, e talvez ele nem é tão grande, mas você consegue visualizar na sua verbalização, você consegue deslumbrar o que você precisa fazer para reparar. E isso aconteceu com esses adolescentes. Hoje eles não estão na escola mais. Mas a mãe, a família fala que eles levaram para a vida. Tornou uma referência para a escola. E eram adolescentes que... É difícil você falar, mas adolescente não vai fazer isso. Mas fazem. E é muito interessante, ainda falando desse processo, porque com essa escuta ativa, de repente a gente consegue aprofundar na causa, na raiz dos problemas. Eu me lembro que um dos estudantes, desses 3,
Um deles, ele era muito desacreditado em casa, por parte do pai. Ele me contou que ele se sentia muito humilhado, que ele não ia ser ninguém na vida, ele era um dos alunos chamados problema na instituição. E após essa realização, ele foi aplaudido, pediu os pais para que vissem o trabalho, né, assim, na finalização do trabalho, e ele se sentiu importante. Ele falou, olha, a primeira vez que eu vejo meu pai aplaudir alguma coisa que eu faço, esse adolescente. E daí começamos a construir uma relação melhor entre pai e filho. E o comportamento dele refletiu também na escola. Então eu estou entendendo o seu programa, o seu projeto. Tá vendo o quanto é importante a escuta verdadeira, você valorizar o ser humano que existe dentro das pessoas. Isso, gente, muda vida, muda futuro, muda vontades. Isso é transformar a educação. Que quando você escuta o outro, quando você valoriza o outro, porque às vezes ele é desacreditado, igual você falou, dentro de casa. Porque a escola, hoje, ela abarca uma responsabilidade que é da família também. Eu penso o seguinte, quando os problemas que são identificados nessa escuta ativa, nesse diálogo, eles fogem à nossa governabilidade, nós precisamos procurar outras entidades, outras instituições competentes para lidar com os casos. Na instituição, a Secretaria de Educação da cidade da senhora, tem psicólogos em cada escola? Como é que funciona? A gente era grupos de psicólogos e assistente social, as equipes, em cada escola. Hoje continua, só que num quantitativo menor. Todas as escolas possuem uma dupla de assistente e psicólogo na escola para atendimento. Só que hoje não é todos os dias mais. No início, quando a gente voltou no retorno da pandemia, a gente tinha em todos os dias da semana, tinha essa dupla na escola. Porque o problema ele foi muito, né? As questões emocionais, tudo foi muito evidenciado. Então, nesse período teve. Hoje não, a gente está com um grupo reduzido, mas tem sim, todas as escolas são atendidas, tanto com psicólogo como assistente, não é todos os dias, mas tem. E eles fazem o profissional, a gente sabe que o psicólogo, ele atua na psicologia escolar, é diferente do atendimento clínico. Mas pelo menos ele tem a capacidade, né, tem a formação para identificar alguns problemas que vão além do que a questão só escolar, para a gente fazer os encaminhamentos. Aí a gente feito todos os encaminhamentos que é necessário, né, para alguma criança que tenha identificado que tem a necessidade de um outro ajuda profissional, uma ajuda externa da escola, mas a gente tem sim. Cumpre-se essa regra, né, que hoje é uma regra, a gente tem psicólogo e assistente social nas escolas. Sim, eles fazem um trabalho de itinerância. Sim. Nas Hoje, escolas. sim. Não tem um para cada escola, Não, mas existe uma itinerância. Nos 2 primeiros anos pós-pandemia, a gente tinha em todas as escolas mais de uma dupla. O dia todo, o tempo todo ali. Agora não, com questões burocráticas mesmo, a gente diminuiu. Hoje a gente tem, mas não é no mesmo quantitativo. Mas todas as escolas são atendidas. Muitos professores também se queixam do trabalho de escuta, de diálogo, quando o aluno expressa situações de violência e que ferem os seus direitos, falando em direitos humanos, que ferem esses direitos. E esses professores não sabem como agir. Por exemplo, uma violência sexual, uma violência doméstica em casa. Como agir dentro dessa proposta? Em Ituiutaba, nós temos um conselho, e esse conselho ele lida diretamente com as questões de violência, não só sexual, todos os tipos de violência, contra criança e adolescente. E tem o fluxograma. O que é esse fluxograma? O fluxograma, ele direciona, porque ele também é um conselho, uma comissão, não é um conselho, é uma comissão. E essa comissão, ele tem pessoas da Polícia Militar, eles têm pessoas do Conselho Tutelar, da Educação, da Saúde, então de diversos órgãos. E eles fizeram esse fluxograma para direcionar as escolas. Como agir em caso de escutas espontâneas. E a gente sempre trabalha também com os nossos professores, gestores, né, com as equipes das escolas, o que fazer com aquilo que eu ouvi. Eu não posso ficar replicando, mas para quem que eu vou passar?
Eu vou chamar a polícia militar, aí eu vou chamar a polícia civil, não, eu vou encaminhar para o hospital para fazer um exame, ou eu vou mandar para o conselho tutelar. Então, o fluxograma, ele é claro. Aconteceu isso, direciona para isso, para esse órgão. Aconteceu a mais grave, direciona para aquele órgão. Então, nós temos esse fluxograma que ele já é exposto em todas as salas de professores e os professores ou qualquer pessoa da escola tem conhecimento dele. Então, ele já sabe o que fazer e como lidar com cada situação. Então, é um documento já pronto e orientador. Orientador. Muito bom. E funciona. Muito bom. Professora, e quanto à comunidade escolar, assim, as famílias, elas participaram desse processo? Elas fizeram parte? Como foi durante esse período? Você fala da construção do fluxograma? Ou da antes justiça, também, de tudo? da justiça restaurativa, né? A gente sempre... Desculpa. Não, sim, pode A dizer. gente sempre, assim, participa de reuniões de pais. A gente sempre fala nesse sentido, principalmente no que é relacionado, por exemplo, o fluxograma, ele é exposto para a família também. Porque é uma segurança para os filhos, né, das pessoas. A gente sabe que muitos abusadores são família, são pais, acontece. E até nisso é muito melindroso. Então, são situações muito melindrosas e que a gente tem que ter uma preparação muito grande. Por isso que a gente investe muita informação nesse sentido. Questão de leis, como proceder em cada situação. Então, eu falo que o Tuiutaba, nesse sentido, ele está bem orientado. Sabe, a gente tem procurado trazer essas informações, pessoas competentes para falar desses assuntos, para informar, para que ninguém cometa nenhum erro, nem fazer vista grossa. Porque eu sempre falo, né, quando a gente participa de alguns debates, aquilo que eu não sei, eu não tenho responsabilidade. Mas a partir do momento que alguém me relatou alguma coisa, eu sou conivente. Se eu não fizer algo, mas que faça com responsabilidade e para a pessoa correta. Que às vezes, ao invés de você ajudar, você piora a situação. Então, tem que ter um preparo muito grande para essas situações de escuta espontânea. Isso a gente tem trabalhado muito nesse sentido. E a família, ela é orientada nas reuniões de pais. Então, elas sabem da justiça restaurativa, elas sabem desse comportamento de trabalhar com a escuta. Talvez não ainda está engatinhando, não é da forma que seria satisfatória. Porque se muitos pais ouvissem mais em casa, de repente não tinha tanto problema na escola. Porque a escola começou a abarcar, além da formação, né, a gente está ali para formar, essa questão da formalidade. Mas a gente está ali hoje em dia, a gente está trabalhando com valores humanos, que isso antes era feito em casa. Hoje eu tenho que ensinar respeito, limite, tudo dentro da escola. E o professor, quando ele fala, eu não sou psicólogo, não sou isso, ele acaba sendo tudo isso numa pessoa só. Porque ele vai lidando com situações, vai lidando com problemas, ele nem percebe que ele está fazendo diversos papéis. Hoje o professor, ele é multi. O professor é multi. Ele é multi, ele não é só professor. Professora, dentre os resultados deste programa, que acabou se tornando um programa institucional, tem também a questão de uma premiação das cidades inteligentes. Como é essa premiação? Conta pra gente sobre o prêmio e os resultados também que impactaram. A premiação, ela veio, até nesse ano, em abril, eu recebi um prêmio em Belo Horizonte, da Expo BH, em Cidades Inteligentes. Agora, em novembro, eu acredito que eu não possa ir, mas a prefeita vai em Nova York receber um outro prêmio desse mesmo programa. Né, para esse programa, eu gostaria de ir, mas eu acredito que não vai dar para mim ir. E, assim, resultados são diversos. Como eu te falei, a gente está engateando, mas a gente está vendo resultados positivos. Eu fiz uma pesquisa rápida em relação ao que ocasiona o tipo de conflito, quais, né, os problemas que trazem, os maiores conflitos dentro de cada faixa etária. Pensando na faixa etária, na etapa escolar e na questão da localização da escola. Eu te diria que hoje, nessa pesquisa, 90% das respostas disseram a mesma coisa, que o maior problema de conflito dentro da escola está relacionado à convivência familiar, às questões familiares. Então, a gente já tem um parâmetro. E pensando nisso, a gente já tenta, por isso o diálogo ainda tem mais importância.
A escuta tem mais importância e a gente tem visto como resultado positivo, além desse exemplo que eu te dei, exemplos no próprio grupo de professores. A gente já, porque a justiça restaurativa você não lida só com o aluno, a gente lida professor às vezes com professor, gestor com professor, é institucional também os conflitos. E a gente lida com isso e tem tido diversos resultados e muito positivos. Eu acho que uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento do que é convivência humana dentro do espaço escolar. Estamos finalizando aqui o nosso podcast com a professora Wanda Alves. Professora, para fechar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aos professores e professoras que estão nos acompanhando, dizendo a eles, para que eles possam sair deste modelo de educação punitiva e criar um ciclo que não seja de punição, mas que possa promover uma educação mais cidadã e com mais direitos humanos. Eu diria hoje, para as famílias, para os professores, principalmente professores que lidam diretamente com esses alunos, com os conflitos, que a punição não é saída. Que o diálogo, a escuta, ele traz a compreensão do que a pessoa está fazendo. Ele traz a reflexão. E nada melhor para transformar as pessoas do que a própria reflexão. Então, que procurem, que procurem ouvir mais, a escuta realmente, fazer uma escuta realmente ativa, que vocês vão observar, vão ter o prazer de falar assim, eu consegui transformar minha turma, eu consegui transformar minha escola. Quem sabe consiga transformar muito mais além do que só a própria escola, às vezes uma cidade, muito mais. Que a gente precisa de se humanizar. O ser humano, ele tem que ser humano de verdade. E para fechar, professora Wanda, como as secretarias de educação e as escolas de todo o Brasil podem criar um programa similar a esse programa que vocês desenvolveram? Primeira coisa, é a disposição, porque você vai dar de frente com quebra de paradigma. Sair do punitivo para a escuta, para o diálogo, é muito difícil. Então, você vai ter de ter esse entendimento. Buscar uma pessoa que realmente tenha, que tenha conhecimento, ou buscar o conhecimento, que foi o meu caso, que eu busquei o conhecimento. E, gente, e partir para ouvir. Vamos ouvir e fazer diferente. E pensar que a escola é um espaço de cultura de paz, não é um espaço de criação de conflitos. E o meu pensamento, futuramente, a minha proposta é que, eu não vou falar que é agora, porque vai um passo de cada vez, é uma situação assim bem pequenininha mesmo de cada vez. Mas é que daqui, 5 anos, 10 anos, que eu possa olhar para trás, talvez até fora da educação, olhar para trás e falar, nossa, eu consegui. Tem uma mãozinha, um pedacinho meu ali, na mudança de comportamento desses alunos, que hoje eles realmente respeitam, eles dialogam, eles têm incutidos nele a cultura de paz. Por um mundo melhor e por uma educação transformadora. Parabéns, professora Wanda. Eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast Escola na Real. Eu que quero agradecer muito vocês, agradecer quem estiver nos ouvindo, Pegar, às vezes, de repente, pegar como referência alguma coisa que a gente tenha falado. Eu estou sempre à disposição. Tem minha rede social, tem meus contatos, então eu estou à disposição. E, no mais, assim, eu acho que a educação está aqui para isso, para a gente multiplicar situações, programas, projetos que realmente deram certo. Obrigada. Muito obrigado a você. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando também. Lembrando que pode acessar todo este conteúdo no site direitoshumanos.ufg.br. Até o próximo episódio. Escola na Real. Yuri. Se a gente pensar bem, a gente percebe que é difícil resolver um conflito sem uma boa conversa. Como bem disse Wanda Alves, quando você verbaliza um problema, você consegue vislumbrar o que é necessário para repará-lo. Finalizamos por hoje, mas tem episódios novos do Escola na Real sempre às quintas-feiras, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga nosso perfil no Instagram, @DireitosHumanosUFG.
ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal. Escola na Real.